Eu vou agora a Brasília. Délio Rocha está ao vivo e vai trazer para nós mais informações a respeito das discussões em torno da reforma da Previdência, necessária, como disse aqui o próprio secretário, para os municípios e para os estados também. Délio Rocha, boa tarde para você. Joelso Jordânio, boa tarde para você, boa tarde ao Fenelon Rocha, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Aqui em Brasília, muito trabalho para o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que está aí tentando, se esforçando muito para incluir os servidores dos estados e dos municípios na PEC da reforma da Previdência. Nesta manhã, o presidente da Câmara conversou com o ministro Onyx Lorenzoni, isso logo cedo aí, entre eles aí, discussões, maneiras de se chegar a um entendimento para apresentar uma versão final do texto de reforma da Previdência, que deve ser votado ainda esta semana. Amanhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai se reunir mais uma vez com alguns governadores para tratar deste assunto e depois desta reunião, aí sim, o relator, o deputado Samuel Moreira, deve fazer alguns ajustes finais, deve apresentar aí um complemento ao seu parecer e esta será a versão final que deve ser votada na próxima quarta-feira. Aí, viu, Joelso e Fenelon, o texto, caso mesmo seja aprovado na próxima quarta, vai chegar no plenário da Câmara já na segunda semana de julho. E os deputados terão, portanto, 2 semanas para trabalhar em cima desse texto, para fazer a votação, a análise e votação da matéria. Mas o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele acredita que o tempo vai ser suficiente para se discutir essa matéria, já que o texto vai chegar mastigado no plenário da Câmara, já tendo sido discutidos os pontos mais polêmicos desta matéria, sendo que alguns vão até ficar de fora do texto que será levado ao plenário. E aí, caso a votação aconteça antes do recesso parlamentar na Câmara dos Deputados, no segundo semestre, a partir de agosto, aliás, nós estamos começando o segundo semestre agora, né? Mas vamos ter uma parada para o recesso e aí, em agosto, o texto da reforma da Previdência deve seguir para o Senado. Joelson. Rocha e Fenelon Rocha, o governador Wellington Dias falou a respeito desse assunto durante a agenda. Vamos ver. Nós tivemos aí, nesse final de semana, um diálogo aí entre os governadores e presidente da Câmara e do Senado e marcamos para hoje, no final da tarde, começo da noite, em Brasília, nós tratarmos de alguns temas importantes no chamado Pacto Federativo. Nós estamos aqui já na fase do Congresso Nacional, entrada e recesso, temos algumas matérias que precisam de acordo, de entendimento para a votação. Eu destaco a defesa do fundo para equilíbrio atuarial na Previdência. Eu insisto que não faz sentido aprovar uma reforma que não atinge o seu principal objetivo, que é a cobertura do déficit hoje existente na Previdência. Há necessidade de receita nova. Ora, se estamos tratando de receitas novas, os governadores já se posicionaram favoráveis a que essas novas receitas tenham esse grande objetivo do Brasil, a cobertura do déficit da Previdência. Então não tem sentido que a gente não tenha um acordo com a União e um acordo com a Câmara e o Senado. Fenelon Rocha, aproveitando o que disse Marcelo Castro hoje pela manhã, o senador Marcelo Castro, na entrevista à Rádio Cidade Verde 105,3. Hoje pela manhã, em entrevista a nós, ele disse o seguinte, não tem sentido perder a chance de colocar estados e municípios dentro da reforma da Previdência. É isso mais ou menos que o governador também está dizendo? É isso que ele está dizendo. E o Marcelo Castro faz um raciocínio que explicita o drama de ter de não ter uma única legislação. Ele disse, já pensou uma legislação da União e 27 legislações estaduais e mais a possibilidade de 2.300 legislações para aqueles municípios que têm regime próprio, né? um sistema próprio, uma previdência própria. Então, é uma situação muito complicada e não dá para pensar numa reforma da Previdência de longo prazo sem contemplar estados e municípios, embora os estados e municípios estejam preocupados também com o agora. Tá certo, então. Vamos tratar mais a respeito de assuntos de Brasília com a questão da pedofilia, a reportagem feita por Délio Rocha, daqui a pouquinho depois do intervalo.